Boa noite, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um Circuito de Debates. Vocês, espalhados por todo o Brasil, conectados com essa plataforma maravilhosa, com esse passo a passo que a Neurogastroenterologia Nacional está a cada dia mais se fortalecendo a cada um de nós, nossos consultórios. Gostaríamos hoje de agradecer em especial a todo o apoio que a Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastro tem oferecido, tem comprado a ideia dessa evolução. E hoje estamos aqui muito gratos por essa grande reunião que teremos as novidades das doenças funcionais no intestino em 2023, que nós vamos trazer de prático, daquilo que você vai poder utilizar no seu dia a dia no consultório, aquilo que você vai trazer para o seu paciente. Vamos compartilhar experiências aqui hoje de Eduardo Zui, do Vitório Kemp, da Carla Granja, do Maurício Bravin, da minha, e trazendo essa excelência, esse grande amigo de todos nós, o mestre Ricardo Alvariz, representando a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, esse grande carioca amigo que vai fazer essa condução nesse debate. Queridos amigos, vocês terão lá do lado direito uma oportunidade de colocar lá no chat suas opiniões, suas considerações, será muito importante para todos nós. Gostaríamos de agradecer à querida Apse por comprar, por abraçar essa ideia que o NAFAD tem de compartilhar conhecimento, compartilhar essa experiência por todo o Brasil. A querida Tecnologia Diagnóstica da Alácia, que é representante para nossos laboratórios de motilidade e de neurogastro. Então, um forte abraço a todos vocês. Sejam bem-vindos, meus amigos. Querido Ricardo, vamos começar, sem mais delongas, para a gente poder fazer essa noite extraordinária. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Vitório, Zoe, Carla, Maurício, é um prazer estar aqui para falar sobre síndrome do intestino irritável e as novidades que a gente teve aí nesses últimos, vamos dizer, esses últimos 2 anos e que foram pontuados tanto no DDW como em alguns guidelines recentes. Eu gostaria... Deixa eu ver. Pronto. Essa é a minha declaração de conflito de interesses e eu queria começar compartilhando com vocês o seguinte. Agora, a coisa de um mês atrás, o Neurogastroenterology Motility, ele teve uma publicação curiosa que foi as consequências do treinamento limitado nas desordens do eixo intestino-cérebro. Então, vocês vejam que essa linha aqui, ela marca em torno de 70%. Então, só 30% dos pacientes aqui em verde e amarelo, só 30% das pessoas que estudam gastroenterologia na Inglaterra se sentem realmente confortáveis em fazer ou comunicar o diagnóstico de doenças funcionais do eixo do eixo cérebro-intestino. Vou chamar de doenças funcionais porque a gente é mais prático um pouco. Mas só 30% consegue fazer ou comunicar o diagnóstico de doenças funcionais. Só 30% ou menos conseguem iniciar ou mesmo titular o uso de neuromoduladores e orientar uma segunda linha de tratamento para a síndrome do intestino irritável, também em torno de 20%, psicoterapia também, até mesmo a indicação para nutricionista, quando você deve indicar, que tipo de dieta você deve fazer. Eu estou falando de pessoas na Inglaterra, do primeiro mundo, estou falando em médicos formandos dentro da Inglaterra, mesmo aqueles sêniores, eles tinham uma dificuldade grande nisso. E o que me chamava mais a atenção, aqui do lado direito, é que a maioria deles se sentia, você vê que 70% deles se sentia realmente frustrado ou esgotado com as doenças funcionais e que preferia não ver esse tipo de paciente na prática, o que é muito improvável, uma vez que se você faz clínica geral, em torno de 10%, 15% do teu atendimento vão ser pacientes funcionais. E se você tiver dentro da gastroenterologia, provavelmente isso vai atingir 40%, 50% do seu atendimento. Mas eles não estão errados. Quando você termina um dia de atendimento de doença funcional, realmente você parece que a energia ela exaure um pouco. E quando eu voltei do doutorado de São Paulo,
em 2005, 2006, eu assumi um ambulatório de gastroenterologia e os residentes falavam, esse ambulatório é muito chato, um monte de pacientes que tem um monte de queixas, mas que não tem doença nenhuma. Então, esse é um conceito, às vezes, que a doença funcional traz. Ao mesmo tempo, a gente sabe que ela tem um custo muito elevado e a gente sabe que ela tem um comprometimento de qualidade de vida semelhante a quem tem insuficiência cardíaca. Então, você veja que você está lidando com uma doença muito frequente, é 15% da população, que tem um custo elevado em exames, em atendimento médico, 3 vezes mais cirurgia, e você tem um médico desmotivado a atender a doença que é mais frequente, de custo elevado, onde ele realmente faz um papel importante. Então, é, esse, o objetivo que eu gostaria de falar para vocês hoje é exatamente a dificuldade que eu encontrei desse grupo de médicos britânicos, que eu acho que espelha mais ou menos a nossa realidade, que é rever a abordagem diagnóstica e o tratamento, que são as duas coisas mais importantes, embora muito tenha se falado nesse DDW sobre a fisiopatologia que levaria a isso, quem sabe numa segunda oportunidade, quando estiver crescido um pouco mais, que eu acho que vai ser o grande mote do Roma 5, que deve sair em 2025, vai abordar. Então, o diagnóstico não mudou. Desde 2016, quando saiu o Roma 4, você tinha dor ou desconforto abdominal, passou a ser dor abdominal. E por que eu insisto nisso? Porque, como é frequente chegar um paciente com uma diarreia crônica, especialmente quando ele está nervoso ou quando come algumas coisas, e diz, eu tenho síndrome do intestino irritável. Eu falei, e como é que a sua dor ela é intensa? Não, eu não tenho dor, só tenho a diarreia. Então, isso não é síndrome do intestino irritável, isso pode ser uma diarreia funcional, que é uma outra doença funcional, e as fisiopatologias e mesmo o tratamento são diferentes, né? Então, não tem por que tratar dor num paciente com diarreia funcional, por exemplo, e o oposto se dá quando você tem uma síndrome do intestino irritável. Então, o grupo de Roma tirou a palavra desconforto, disse, não, o paciente tem que ter dor. E dor não é de vez em quando, é pelo menos uma vez por semana. E tem que ter um prazo de cronicidade, porque às vezes você pega essas diarreias que se arrastam e as pessoas, não, isso deve ser uma síndrome do intestino irritável, o troço tem 2 meses, entendeu? Então, não é ainda, talvez, uma síndrome do intestino irritável, naturalmente uma doença que tem 10 anos de existência, começou com 1 mês, com 2 meses, mas nesse momento você não consegue firmar o diagnóstico. E tem você tem que ter pelo menos 2 das 3 características abaixo. Essa dor, ela tem que estar relacionada com a defecação. Isso é uma pergunta que muitas vezes eu vejo que os residentes se esquecem de fazer. Essa sua dor, quando o senhor evacua, melhora? Geralmente melhora, mas pelo menos se não melhora, piora, tem uma relação. Você tem alteração da frequência das fezes, seja para mais diarreia ou para menos constipação, ou você tem alteração na forma ou aparência das fezes. Por que entrou essa segunda característica? Na verdade, é para tentar definir o que é diarreia e o que é constipação, porque você tem 2 tipos de síndrome do intestino irritável e elas se comportam com, não sei se fisiopatologias diferentes, talvez isso não seja uma verdade, mas definitivamente com tratamentos diferentes à luz do conhecimento atual. Então, quando você tem mais de 25% dos movimentos intestinais alterados, né, aqueles anormais, consistentes de Bristol 1, Bristol 2, ou seja, essas fezes aqui encaroçadas, né, ou cibalos, como chamam, você tem, então, uma síndrome do intestino irritável na forma constipativa. Quando é do tipo 6 ou 7, você tem a forma diarreica. E se isso tem uma alternância grande, você pode estar num tipo misto ou até indeterminado, mas eu só chamaria a atenção de vocês porque o que eu vejo é o paciente constipado que toma um laxante e tem diarreia. Então, ele diz, ora eu tenho diarreia ou a constipação. Na verdade, ele tem uma constipação que tratou e deu diarreia, ou o inverso disso. Ele tem uma diarreia, tomou um remédio, um Imosec da vida, e ele prendeu o intestino, ele tem. Então, na verdade, ele só tem o tipo diarreico ou constipativo, ele não tem o tipo alternante. Tipo alternante é o que alterna entre as duas com uma frequência grande, sem a interferência de medicações. Eu ainda chamaria a atenção que esse critério de menos de 3 evacuações por semana, por exemplo, para constipação, ou mais de 3 evacuações por dia, como a gente caracteriza muitas vezes, especialmente os médicos mais novos, como diarreia,
na verdade, só fazem parte de um terço, ou um pouco mais de um terço dos pacientes. Se o paciente tem esforço para evacuar, ele tem uma constipação, ele evacua todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, mas as fezes são endurecidas, ele faz muito esforço, isso é uma evacuação, ah, isso é uma constipação. E mesmo que ele evacue a cada 2 dias, se as fezes são claras, são líquidas, ele tem dificuldade de reter, isso pode caracterizar a diarreia. Não é incomum que esses pacientes tenham a sensação de evacuação incompleta. Eu evacuei, mas me parece que eu evacuei tudo, parece que faltou alguma coisa. Não é aquela sensação de evacuação plena. E temos ainda a sensação das fezes não passarem, ou mesmo da distensão abdominal, que é uma coisa que acontece com alguma frequência. Então, a escala de Bristol é essa que está aqui à esquerda. Então, quando você tem esses tipos 1 e 2 aqui, são tipos de constipação, e quando você tem o tipo 6 e 7, seria o tipo diarreico, estando aqui no meio, próximo da normalidade, as variações de normalidade. Então, veja que se você tem uma escala de dor aqui embaixo, e esse paciente tem uma diarreia sem dor, ele tem diarreia funcional e não síndrome do intestino irritável. E se ele tem uma constipação, mas não refere dor toda semana, esse paciente tem, na verdade, uma constipação funcional. Apenas a presença de dor é que faz a caracterização de síndrome do intestino irritável, sendo a forma constipativa ou diarreica e, eventualmente, mista. E o inchaço ou distensão, que faz parte deste grupo das doenças do eixo intestino-cérebro intestinais. Estaria inchaço e distensão, isso também mudou em Roma 4, onde inchaço passou a ser a sensação subjetiva de gás preso, e a distensão é quando essa sensação vem acompanhada do aumento do diâmetro abdominal. E existem fisiopatologias diferentes para cada uma delas também. Por isso que é importante os senhores ficarem atentos no diagnóstico correto da síndrome do intestino irritável. Mas o que deixa, provavelmente, a maior parte das pessoas angustiadas é assim, mas eu não estou confortável, o cara tem dor abdominal todo dia, o intestino não funciona, como é que eu sei se ele não tem um câncer? Ou, ao contrário, tem diarreia, a menina tem 30 anos, por que não é uma doença de Crohn, não é uma retocolite, entendeu? Então, se você pegar um organograma tão simples quanto esse, com uma boa história clínica, botando dentro daqueles critérios de Roma 4, fazer exames complementares básicos e você afastar sinal de alarme, pelo amor de Deus, o cara pode ter síndrome do intestino irritável, afinal, 15% da população tem, 10, 15% da população tem, mas se ele tem sangramento, se ele está emagrecendo, se o início dos sintomas aconteceu com mais de 50 anos, se tem uma história familiar de câncer, ou mesmo se ele vem acordando com esses sintomas, acordando para evacuar ou acordando com a dor, naturalmente, essas coisas devem caracterizar sinal de alarme. E fiquem atentos também, porque às vezes a pessoa com síndrome do intestino irritável vai ter uma diverticulite ou vai ter algum tipo de sintoma novo, que pode ter, então, um sintoma diferente. Os sintomas de doença funcional, eles costumam oscilar, mas não mudar muito de característica. Na sua história clínica, vale a pena fazer uma história um pouco mais detalhada. Não é só saber se ele tem constipação, diarreia ou dor, mas saber se tem a relação da dor com o hábito intestinal, melhora ou piora. Saber se isso começou em algum momento do tipo pós-estresse, ou depois de uma infecção, depois do uso de antibiótico. Se existe uma relação com algum tipo de alimento, se tem um predomínio matinal. Então, quem evacua 3, 4 vezes por dia, mas todas as 3, 4 vezes é assim, acordou, vai no banheiro, toma café, volta ao banheiro, vai sair para trabalhar, espera aí, estou inseguro, volta e vai no banheiro mais uma vez, mas depois, ao longo do dia, ele fica bem, provavelmente ele não tem uma doença inflamatória mais importante que não teria esse padrão, entendeu? Então, é muito importante, até no meio ocidental que nós vivemos, checar um pouco as comorbidades. Às vezes, esse paciente está vivendo numa condição de abuso dentro de casa, não obrigatoriamente sexual, mas o abuso de alguma pessoa mais austera, seja no trabalho, seja em casa, um relacionamento amoroso que está frustrado, entendeu? Tudo isso, às vezes, a gente tem que conversar um pouquinho com o paciente, fazer uma história um pouco mais detalhada. E aí eu pergunto assim, já vou até voltar aqui um pouco, nós estamos com um grupo assim super experiente em relação à vivência de doenças funcionais.
eu queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês pedem de exame complementar para ficar tranquilos? Quando pedir colono, vai pedir investigação de doença celíaca, calprotectina, tomografia, enterografia? Fábio, Vitório, Zui, Carla, Maurício, como é que vocês conduzem aí os seus exames complementares, se a história for uma história muito típica de síndrome do intestino irritável? Boa noite, Uzui. Boa noite, Bravin. Sejam bem-vindos. Quem gostaria de começar? Boa noite, Boa boa noite. noite. Opa, Vamos todo mundo quer começar, né, Zui? Não, por Vai lá, favor, por aí. favor. Os mais velhos primeiro aí, Bruno. Opa, então não é comigo, não. Alvaris, Vale. tudo bem aí? Tudo bom, Vitório? Uma história clássica, né? Uma história bastante sugestiva, numa idade assim, dentro do padrão do intestino irritável, sem sinais e sintomas de alarme. São poucos os exames que a gente pede, né? Principalmente para aqueles que têm diarreia, por exemplo, é mulher, se existe história na família de doença tireoidiana, embora não seja frequente, um exame para doença celíaca, é são exames, um hemograma, VHS, quiçá calprotectina, são exames bastante razoáveis que eu acho que dá uma robustez no diagnóstico, Perfeito, que é Vitório. importante. Eu vou. Aqui a sociedade, isso houve uma dúvida grande, e normalmente, quando os pacientes chegam nos nossos consultórios, já chegam com tomografia, com ressonância, com enteroressonância, e às vezes mais de uma colonoscopia. A verdade é que, se você fizer esses exames básicos com uma boa história clínica, uma vez que você afastou o sinal de alarme, você já pode começar o tratamento e pedir para esse paciente voltar 3 a 6 semanas. E o guideline britânico avaliou que os exames mais interessantes para você pedir nesse momento seria o hemograma completo, uma proteína C reativa, que é um pouco mais para a forma diarreica, mas também funciona para a forma constipativa. A sorologia para a doença celíaca, há uma certa dúvida, o guideline britânico incluiu isso, ele acha que, inclusive, deve ser para a forma diarreica e constipativa, já a Sociedade Americana admite que pode ser para a forma diarreica, mas o William Shea, que é uma autoridade dentro das doenças funcionais, ele realmente diz que só deve investigar rotineiramente naquela população que tem mais de 1% de prevalência. E a calprotectina entrou forte nessa história, porque acho que todos nós, diante de uma dor abdominal com diarreia em uma paciente de 20, 30 anos, incomoda. Quando você faz uma calprotectina, isso te ajuda a fazer um diagnóstico diferencial se você deve ou não deve pedir uma colonoscopia. Por que menos de 45 anos? Porque atualmente, com mais de 45 anos, você já pede a colonoscopia. E, por favor, se você vai ter mais de 45 anos e vai pedir colono, você não precisa de calprotectina, você já tem um outro critério para avaliar processo inflamatório. Tá? Então, só que o critério aqui para a síndrome do intestino irritável, que a Sociedade Britânica botou, é realmente você ter um valor superior a 250, que aí seria uma coisa mais forte em termos de evidência. Eu te diria que, pessoalmente, você pode pedir a colonoscopia com biópsia depois dos 45 anos, pode pedir quando você tem uma suspeita de colite microscópica, por exemplo, pacientes com mais de 50 anos que usaram alguma medicação, especialmente se a pessoa acorda, mulheres que acordam à noite com diarreia, vale a pena ver a questão da colite microscópica. Naturalmente, quem tem aumento de calprotectina, a gente vai drenar para isso, mesmo antes dos 45 anos. Embora não esteja contemplada, eu acho, concordo com o Vitório, acho que um TSH, pelo menos, vale a pena você fazer. Considerar sempre, dependendo do caso, da área endêmica ou não, você considerar um parasitológico de fezes, né, ou até mesmo alguma coisa empírica do ponto de vista de tratamento, e sempre considerar se essa diarreia matinal não está ligada, por exemplo, ao uso de leite de manhã ou de derivados do leite pela manhã. Tem uma publicação curiosa que era paciente dizendo assim, me trataram 30 anos para uma doença que eu não tenho.
E aí era uma senhora que tinha intolerância à lactose e era tratada como síndrome do intestino irritável. Então, eu acho que fica sempre esse cuidado aí da gente. Só para tranquilizar a população do pessoal mais novo, é que se você fizer aquele organograma tão simples que eu mostrei ali, o critério de Roma, de exames básicos, e afastar sinal de alarme, você tem 97% de chance de não mudar o seu diagnóstico de síndrome do intestino irritável nos próximos 29 anos, com valor preditivo positivo, clínico, de 98%. Então, tirar aquela questão do diagnóstico por exclusão, isso é uma insistência muito grande. Saindo do campo diagnóstico, pode Alvares, falar. eu acho que só para a gente poder voltar um pouquinho ali, estamos com muitos amigos novos que estão começando, e a gente pode compartilhar um pouco da experiência do diagnóstico. A calprotectina, acho que tem um valor fundamental, e assim, para nós que estamos numa linha básica, não só na avaliação terciária, mas é que ela tem um valor preditivo negativo muito forte. Eu acho que aquilo que você colocou, e talvez que o consenso tenha trazido, que é uma calprotectina normal, de um paciente com diarreia, com menos de 45 anos, é realmente uma boa história clínica, uma agenda alimentar, para poder ter observação nisso, fazer uma pesquisa de toda uma linhagem psicológica para esse paciente, para que nós possamos ter a oportunidade de iniciar um tratamento e uma reobservação, como você colocou. Eu acho que a menos que 45 anos, eu acho que a primeira mensagem que a gente pode passar para todos, que a calprotectina menor que 100, o valor preditivo dela realmente é muito forte. Então, entre 100 e 400 e 249 fica aquela zona nebulosa que precisaríamos ter mais observação, realmente ponderar se esse paciente tem alguma raiva hemática, se está tendo perda, se está tendo anemia, dinamia, se está tendo distensão, febre em algum momento, e aí sim antecipar uma colonoscopia. Não sei se todos concordam comigo, mas eu acho que o valor preditivo na calprotectina realmente impacta muito. A sorologia, realmente, da nossa prática, eu gostaria de ouvir até de todos os outros. Eu peço para o paciente que é diarreico, o paciente que tem acesso e que é diarreico, e que tem realmente uma história familiar e que passa também por uma história clínica. O Zui, Bravin, que trabalham com intolerâncias alimentares, o que vocês poderiam dar de, talvez, pontos de inserção para os nossos colegas? Posso falar, Zui? Manda, Bravin. Não, eu vou falar da minha experiência. Acaba chegando até a gente pacientes encaminhados por clínicos, sabendo que a gente tem uma vivência com doença funcional, que é um desafio. E, sinceramente, na prática, deixar de pedir uma sorologia para a doença celíaca, lembrando, né, que o fato de vir negativo numa primeira oportunidade não exclui completamente a doença, mas eu vou te falar uma coisa. A possibilidade de achar um paciente, apesar do impacto, né, no tratamento dele, tá? Na minha vivência, é muito pequeno, sabe? Como eu observo, é muito pequeno. Entretanto, eu acho importante, pelo posicionamento o qual a gente se apresenta na escala, entendeu? Na escala assim, de procura do paciente. O paciente, em geral, com esse perfil, ele já circulou vários colegas, que inclusive já falaram sobre síndrome do intestino irritável várias vezes, e o paciente muitas vezes procura uma certeza de diagnóstico, uma vontade de ter um melhor esclarecimento. Isso não quer dizer que a gente tenha que abusar de exames, né? Eu acho que a gente tem que reforçar positivamente o que a literatura nos fala, e não existe absolutamente nada que seja superior numa situação desse tipo, de uma doença crônica, de difícil controle, especialmente os casos, né, mais acentuados,
do que uma boa relação médico-paciente. Lembrando, gente, que a orientação da Federação Brasileira de Gastro é sempre fazer um exame parasitológico de fezes, né? Preferencialmente 3 amostras, né? E, por vezes, o tratamento empírico, tá? Que também é aceitável, obviamente, tá? Agora, em relação à colonoscopia, quando a gente chega nesse ponto, tá? Eu acho que a gente pode conversar um pouco mais para frente, especialmente com os colegas endoscopistas, né? Professor Alvariz e professor Zui, é que está abaixando, está se observando uma diminuição do diagnóstico de pacientes com colite microscópica. Então, mesmo na ausência de alterações da colonoscopia, especialmente grupos de pacientes, né, com medicamentos específicos, com uso crônico de alguns antidepressivos, até mesmo de IBP já está já está sendo aventada essa possibilidade, das múltiplas biópsias, tá? E dependendo do patologista, você tem um ganho diagnóstico. Então, a gente sabe que na nossa prática a gente vê muita colite, a gente por vezes vê o que a gente chama de o que os patologistas chamam de colite inespecífica, onde tem uma geração mais nova de patologistas que acha evidências dos principais tipos de colite microscópica, né? A colagenose e a linfocítica. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque essa colite inespecífica pode ser menos inespecífica do que a gente imagina, dependendo do patologista, tá? Então, era isso que eu queria só salientar nesse instante. Eu gostaria que, se alguém não concorde comigo, ou que concorde, que ele manifeste, porque são conceitos novos, e a gente, às vezes, tem dificuldade até de digeri-los por conta da dificuldade em indicar colonoscopia em pacientes mais jovens. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Bravinho. Uzui. Vamos, Uzui. Termine de fazer uma consideração rápida para o Alvariz seguir. Nós temos muito debate pela frente. Não, concordo. Tudo que foi dito agora, a apresentação está sendo muito boa, né? Uma boa história, e que muitas vezes é isso que faz toda a diferença, e a gente tem visto cada vez menos isso, né? Muitos médicos fazendo uma história mais curta, investigando mais. Acho que a gente tem que voltar para isso. A doença funcional foi muito bem especificado aí, explicitado que a história é que faz a diferença, né? E a chave é dor, né? Se o paciente não tem dor, ele tem outro diagnóstico que não intestino irritável, né? Fabinho, só para já responder essa questão, o Cristiano Baffi, professor Ricardo, ele pergunta assim, que em outras situações não inflamatórias pode haver elevação da calprotectina. Tenho observado situações desse tipo na prática clínica. Então, a calprotectina ela corrobora a sua hipótese diagnóstica. Se você tem aí uma diarreia, a calprotectina ela sobe principalmente em doenças inflamatórias, só que você tem uma gama enorme de doenças inflamatórias. Você pode ter qualquer lesão que você tenha do cólon também, por exemplo, lesão por anti-inflamatório, que não é uma lesão inflamatória, mas é uma lesão isquêmica, também pode acontecer isso. Normalmente, ela não costuma elevar tanto quanto quando você tem alteração no intestino delgado. É mais, ou é delgado distal e mais cólon, do que propriamente quando você tem doenças do delgado mais proximal. Então, ajudaria, por exemplo, em doença de Crohn, se você tiver no ilho mais distal. Agora, eu acho que a calprotectina, Carla, na verdade, um divisor de águas, né? Você está um paciente jovem, você está com uma paciente com dor abdominal e você está com uma paciente com diarreia. Então, e aí, eu investigo ou não investigo? Será que isso é uma patologia? Será que isso não é? E aí,
é que eu acho que a calprotectina normal te tranquiliza nesse sentido para você realmente poder fazer um tratamento clínico para a síndrome do intestino irritável e ver a resposta, ou você investigar. E aí, naturalmente, você vai investigar para ver o que tem. Então, vai para uma colonoscopia, vai para uma enterografia, por tomografia ou por ressonância, você vai fazer alguns outros exames, entendeu? Mas, do ponto de vista, aqui para a gente é um divisor de águas se deve ou não deve fazer a investigação. Acho que esse é o ponto mais importante. Perfeito. Tá bom? Então, acho que a gente toca aqui, porque tem algumas coisas até do que a gente falou sobre o Maurício comentou aí, que eu acho que vão entrar aqui na hora da terapêutica, porque esses são os momentos que a gente tem algumas dúvidas também. Você fez o diagnóstico clínico de síndrome do intestino irritável. O primeiro passo, e que a gente esquece com muita frequência, é explicar o que é a doença. Ele está ali, ele não está preocupado com aquela dor, ou com aquela diarreia, ou com o intestino não funcionar bem. Ele está preocupado que o vizinho dele teve um câncer e tinha tal da distensão, ou tinha tal da dor, ou tinha tal, e ninguém viu. Quando a Ana Maria Braga falou alguns sintomas de doença funcional que ela tinha, depois disse que ela tinha câncer, foi uma chuva de exames de colonoscopia, entendeu? Por quê? Porque não viram que ela tinha doença. Na verdade, é aquela história, qualquer um pode ter câncer de cólon com ou sem doença funcional, não tem uma relação, antes pelo contrário, é quase protetora, porque você acaba fazendo mais exames em quem tem doença funcional. Então, explicar para o paciente o que é a doença, que existe realmente uma razão para ele sentir tudo que ele tem. Não é incomum que, às vezes, a mulher olha para o marido, está vendo? Eu não te falei que aquilo que eu tenho é real. Explicar que aquela dor existe realmente, que aquilo pode ser quantificado, que faz parte de um processo de sensibilidade, que é uma alteração da motilidade, que tem vários fatores. Eu acho que isso é importante. Tem pacientes que ficam tranquilos com isso, dizem, então é só isso, então quer dizer que essa minha má digestão, esses meus gases e tal. Não, doutor, não quero tomar remédio, não. Só quero saber se era alguma coisa séria. E você pode tranquilizar e esse paciente volta para a atenção primária sem problema nenhum. Quando esse paciente não fica satisfeito, ou então os sintomas são mais intensos, um segundo passo que a gente também às vezes esquece é saber por que os sintomas estão vindo. Então, ele tem realmente uma dieta, que é uma dieta muito complicada, é um cara que bebe ou que come uma quantidade de pizza todo dia, ou toma uma quantidade grande de coisas que podem ser desencadeadores daqueles sintomas. Ele é um cara que tem um estilo de vida muito ruim, entendeu? Ele é um cara muito estressado, muito tenso, está numa relação pessoal muito ruim, seja no trabalho, seja em casa. Ele faz atividade física, porque você pode propor atividade física, mudança de dieta, técnicas de relaxamento funcionam muito bem, a gente vai ver que isso lá no final, isso ajuda muito, e até mesmo alguns probióticos, né? Eu vou ouvir a opinião de vocês em relação a probióticos, vai fazer alguns comentários em relação a isso, mas esse primeiro approach na doença, eu vejo que o pessoal faz pouco. As pessoas chegam, já fazem o diagnóstico, às vezes, de síndrome do intestino irritável, pede mais exame do que precisa e já sai prescrevendo, e o paciente sai com as mesmas dúvidas que ele chegou, né? Então, às vezes, só de você mudar ter essa proposta de mudança, você já tem a melhora. Se você melhorar, ótimo. Se não melhorar, aí que eu pergunto, qual é o momento de mandá-lo para nutricionista? Qual é o momento de considerar dietas específicas? É dieta baixa em glúten, é dieta low FODMAP, é dieta específica, não come o que eu não posso, não come o que te faz mal. Você manda para nutricionista, você faz teste de algum tipo para saber de intolerâncias alimentares, você faz teste genético, agora chamada nutrogenética. Esse é um momento importante porque a gente não começou as drogas, a gente explicou para o paciente o que é o doente, a gente entendeu um pouco mais a questão emocional dele, o pessoal dele, né, para a gente saber até se é o momento de encaminhá-lo talvez para uma psicoterapia e tal, mas vocês usam sempre de uma nutricionista, você já parte, por exemplo, do low FODMAP, ou você tenta reduzir alguma coisa, porque, veja, Maurício, você que é um cara que faz muito teste respiratório, estava vendo ali quando imaginar que seja uma intolerância alimentar e quando imaginar que seja uma síndrome do intestino irritável. A resposta era relativamente simples. Você tira o alimento que faz mal, se não melhorar 100%, é sinal de que não era apenas a intolerância alimentar. Aí a pergunta é, por que a prevalência de doenças, de intolerâncias alimentares é maior em quem tem síndrome do intestino irritável? Não é exatamente maior, ela é mais perceptível.
Você imagina que você tem uma sensibilidade maior do tubo digestivo, uma motilidade acelerada ou reduzida, e você tem um grau de intolerância mesmo que baixa. Isso é muito mais perceptível para o paciente que tem um aumento de sensibilidade do que para uma outra pessoa que não tem. Quantos de nós já não comeram umas bobagens, tal, ficaram cheios de gases e aquilo não incomodou absolutamente nada? Mas para quem tem doença funcional, aquilo é perceptível. Imagina você vestindo uma camiseta normal e você vestindo a mesma camiseta, ou seja, o mesmo estímulo, diante de um dia que você passou, esqueceu o protetor e ficou embaixo do sol, e aí aquela camisa passa a incomodar. Não é o estímulo que incomoda, na verdade, é a percepção disso. Então, talvez começando pelo Maurício, aí, pelo fato de trabalhar muito com intolerância, quando é que você orienta a sua dieta para o seu doente com síndrome do intestino irritável? Quando é que você manda para low FODMAP? Você manda diminuir alguma coisa? Você pede sempre teste respiratório? O que você faz ainda nesse primeiro approach desses pacientes? Professor, o que eu penso é o seguinte, eu acho que a gente está chegando a um consenso frente a isso, tá? Não existe pacote que a gente possa aplicar globalmente nesses pacientes. A dieta tem que ser sempre personalizada. Entretanto, há dietas específicas empacotadas que vai servir para um subtipo de paciente. A gente teve no último congresso da FBG com o Zui, e aí mostrando que existia um grupo, o nosso colega, mostrando que existia um grupo que se beneficiava da dieta FODMAP. Esse grupo, em geral, tá? Ele tem os testes positivos para intolerância alimentar, especialmente, no mínimo, frutose e lactose positivo. Isso aí é um grupo que melhor responde ao FODMAP. Agora, tem trabalhos mostrando, inclusive recentemente, por exemplo, dieta do Mediterrâneo versus FODMAP com a mesma resposta. Dietas padrão para intestino irritável que a gente aplicava antes de surgir o FODMAP, com diminuir lactose, alimentos gordurosos, etc., ser semelhante ao FODMAP. Mas eu acho que o mais básico de tudo é a orientação de acordo, num primeiro momento, de acordo com o que o paciente demonstra, num diário alimentar ou numa anamnese, sabe? Eu acho que isso aí realmente direciona, sim, e colabora bastante. Agora, eu acho que os casos que são refratários, tá? Que a gente sabe que a grande maioria dos pacientes tem sintomas leves, apesar de semanais. Esses pacientes, especialmente, eles vão precisar da nutricionista. Eu não acredito que são todos que vão se adaptar, No mesmo jeito que a gente tem pacientes psiquiátricos que não suportam a terapia com psicólogo, a gente tem pacientes funcionais que não conseguem se submeter às propostas da intervenção nutricional, especialmente aquelas mais restritivas. Então, a gente pode, sim, peneirar, reservar os casos moderados e mais acentuados, que, com certeza, eles vão, de uma forma, na sua maioria, se beneficiar aí com uma intervenção nutricional específica. Sabe? É isso que eu penso. Carlinhos, alguma observação? Peço só que seja mais ou menos breve, porque a gente ainda tem uma gama de tratamentos para a gente falar. Sim. Mais algum comentário do grupo, não? Sim, então, pegando o gancho aqui, professor, do Marcos Becker, perguntando como diferenciar uma desbiose da síndrome do intestino irritável, que eu acho que vem a calhar com tudo isso, que nós conversamos, que era exatamente o comentário que eu queria fazer. Que assim, e que o Zui fez muito bem, Cada vez mais conversar mais, entender e enxergar melhor o paciente de forma individualizada, o caminho da doença funcional vai nesse sentido, e menos exames diagnósticos ou exames diagnósticos mais personalizados, mais bem direcionados para se aproveitar ao máximo essa ferramenta, o que a ferramenta diagnóstica pode te trazer. Porque às vezes se sobrepõe, como a doença do refluxo diagnosticada que apresenta
um componente de hipersensibilidade, a mesma coisa, né? Uma síndrome, uma intolerância que acaba sendo mais sintomática, como você já comentou anteriormente, perceptível maior num paciente que é mais hipervigilante, num paciente que é mais sensível, aquela intolerância que às vezes não é tão intensa assim, vai ser muito mais incômoda, né? Então, isso aí eu acho que é o caminho, né? Vamos assim dizer, não existe uma fórmula de como diferenciar, né, especificamente. Até definir desbiose não é uma coisa das mais simples, mas a gente vai conversar um pouquinho disso quando a gente for falar do tratamento de antibiótico. Então, o que saiu publicado em relação a essa primeira etapa? Veja, isso é uma primeira etapa do tratamento. É que saiu uma publicação de 2021 do Black, falando a eficácia do Low FODMAP, e ele avaliou 944 pacientes e viu que realmente a dieta baixa em FODMAP ela tem uma melhora global, tanto da dor, da distensão e da alteração do ritmo intestinal. Então, indiscutivelmente, ela ganhou uma certa importância, uma dieta australiana, mas extremamente restritiva. E o comentário que foi sobre essa publicação de 2021 é que ela envolvia apenas centros secundários ou terciários, e ainda não havia os efeitos da reintrodução do FODMAP. O FODMAP, eu não sei, eu vou mostrar já, mas é uma dieta que você usa para um diagnóstico, depois você tem uma fase que você restaura o que não faz mal, porque senão é uma dieta que desnutre o paciente, além de ser quase impossível de você seguir. Então, logo depois, em 2022, Carbone produziu o estudo Domino, que avaliou o efeito da dieta comparando com o brometodietilônio, que é um antiespasmódico, na atenção primária, não mais na atenção secundária ou terciária, ou seja, não eram aqueles casos mais graves. E ele viu que a resposta do FODMAP era uma boa resposta. Então, será que é hora da gente considerar a FODMAP para todo mundo? Nessa linha, o ano passado, o William Chey, que é esse cara que eu falei que eu tenho uma simpatia muito grande, publicou o grupo do AGA, dizendo exatamente qual é o papel da dieta na síndrome do intestino irritável, opinião de pessoas experientes. Então, para quem que você deve indicar a dieta? Para quem que você tem que fazer restrição alimentar? Para aqueles pacientes que têm sintomas relacionados à dieta, ou seja, aquele cara que tem diarreia quando está estressado, ou tem diarreia quando não tem nenhuma dor e diarreia, sem nenhuma relação com dieta, provavelmente não vai estar estimulado em alterar a dieta. Então, além de ter o sintoma relacionado, ele tem que estar motivado para fazer essas mudanças, né? Ele considera que a fibra solúvel nesse grupo de dietas tem um papel interessante, mas não a fibra insolúvel, que até ela pode agravar os sintomas, especialmente distensão. Ele comenta que a restrição alimentar, qualquer que seja ela, deve ser feita por um tempo limitado a princípio, mais como um diagnóstico do que propriamente com um tratamento definitivo. A gente sabe que a dieta de glúten, grandes tenistas falando que o sucesso dele se deve ao fato dele fazer dieta sem glúten, que glúten é a pior coisa que tem, qualquer nutricionista vai lá e tira a lactose e glúten. Os resultados são bastante controversos, mas, indiscutivelmente, a dieta baixa em FODMAP é a mais estudada. Então, aquilo que eu comentei com vocês, como é que você considera? Eu, particularmente, gosto de seguir isso com uma nutricionista, que eu acho a paciência delas um pouco maior que a nossa. Você considera naqueles pacientes que estão motivados, né, aqueles que têm a capacidade de seguir, e faz isso uma restrição dos alimentos baixos em FODMAP por 4, 6 semanas. É o período que a gente chama de diagnóstico. E se ele não beneficiou em nada, você vai para outro tratamento. Mas se ele diz, nossa, melhorei muito, então você entra uma outra fase de 6 a 10 semanas, que você vai reintroduzindo cada um dos grupos até ver qual é o grupo que esse paciente realmente tem a sua intolerância, ou tem o seu desencadeado sintomas. Vejo, a palavra intolerância talvez não seja ideal, porque você tem mecanismos que são basicamente intolerância, outros que são mecanismos imunológicos e outros que são tipicamente alérgicos, entendeu? O Nicholas Staley defende um pouco isso, especialmente na dispepsia funcional. Então, a gente não sabe ainda, mas existe uma relação entre os sintomas e o alimento. E o FODMAP vem para ajudar a gente um pouco.
nós gostaríamos de ter biomarcadores ou coisas que dissessem para a gente, afinal, qual é a sua intolerância. E o Guideline britânico de 2021 e a FBG já reforçaram com posicionamento oficial que a eliminação de dieta baseada nos anticorpos do tipo IgG não são recomendados para a síndrome do intestino irritável. Isso é um teste caro que vem sendo utilizado especialmente pelas nutricionistas e isso não tem uma finalidade, isso não tem função. O que acontece no nosso IgG, o que acontece no sangue, eventualmente na pele, de alergias e tal, não é o que acontece no tubo digestivo. Então, você faz restrições desnecessárias ou deixa de restringir coisas importantes. Isso é importante porque é um certo modismo, né? E o papel, talvez, agora eu gostaria de ouvir a opinião depois do Vitório e do Fábio também, que trabalham bastante com isso, que é o papel dos probióticos para tratar a síndrome do intestino irritável. Nesse primeiro momento que eu estou considerando orientação, que eu estou considerando dieta, mudança de estilo de vida, eu deveria considerar ou não probiótico? Você tem uma network meta-análise, avaliou tudo que tinha publicado para a síndrome do intestino irritável, viu que o lactobacillus ele seria mais efetivo no alívio dos sintomas e que provavelmente o bifidobactério e o bacillus também teriam alguma importância, todos eles também junto com o low FODMAP como sendo um papel importante. Embora esse assunto, por que eu queria a opinião de vocês? Porque esse assunto continua controverso. Todos nós sabemos que a sociedade americana, seja o American College, seja o AGA, eles são mais restritivos, então eles recomendam contra o probiótico para o tratamento da síndrome do intestino irritável, mas a sociedade britânica, que é um pouco mais flexível, diz que pode ter um papel no tratamento dos sintomas abdominais, a dor, talvez até a distensão, mas que eles não têm uma cepa específica ainda para recomendar e que o nível de evidência é fraco. Eu te diria que talvez considerar naqueles pacientes que têm distensão associada com síndrome do intestino irritável, talvez aqueles que têm a síndrome do intestino irritável pós-infecciosa, que é em torno de 10% dos pacientes. O que vocês me dizem? Qual é o critério? Vocês usam probiótico, testa probiótico? Por quanto tempo? Que tipo? Como é que vocês conduzem isso nesse momento? Ou deixam para conduzir isso posteriormente? Vitório, quer comentar alguma coisa? Depois eu complemento? Agora, bom, probiótico, ele é uma terapêutica bastante interessante, mas nós estamos sofrendo um pouco de modismo, né? Existe aí uma abordagem de você fazer misturas e tanto de alguns lactobacilos, todos esses daí, mas nem todos os trabalhos têm o mesmo grupo, como sugeriu, né, a Organização Mundial de Gastroenterologia, que deve ser feito trabalhos em humanos, sempre com a mesma cepa ou as mesmas cepas, com as mesmas quantidades, e deve, como qualquer trabalho científico, você ter a reprodução. É difícil de você falar qual seria o melhor, porque existem muitos trabalhos isolados. Entretanto, existe um racional bastante interessante, principalmente no lactobacillus, mas também no bifidobactério, que são os dois gêneros mais simbiontes para a gente, e principalmente o lactobacillus, que é do grupo do ácido lático, eles têm tanto alfa-galactosidase quanto beta-galactosidase. Então, uma série de carboidratos acabam tendo uma digestão ainda no intestino delgado, diminuindo os sintomas, mas ainda precisa de mais trabalhos. Eu não entraria logo, como não entro logo no início, mas na dependência de resposta, sim. É uma opção a ser dada, mas ainda não tem estudo de recomendação qual que é a melhor. Tá, eu fiz essa pergunta para o Drossman,
o Vitório, e ele falou, eu falei, como é que é seu critério? Ele falou, eu uso o critério, aquele que parece mais interessante. Eu falei, mas e aí? Ele falou, uso 30 dias, funcionou, mantenho, não funcionou, corto. Eu falei, bom, se o Drossman falar isso, eu posso fazer a mesma coisa. Eu, Fala lá, Fábio, e Maurício, você? eu iria falar isso para ti, porque eu tinha até uma das aulas do DDW falou sobre isso, que é muito do estado da arte. O paciente da síndrome do intestino irritável é o estado da arte. E quando você falou lá no início, talvez o principal fator, que é o principal elemento e o principal fator diagnóstico é o médico, é o ouvir, é o interagir, saber que aquele paciente pode se beneficiar ou por um efeito placebo ou por um efeito terapêutico. Sim. O que eu utilizo mais é aquele paciente que tem dor, que tem um processo mais diarreico, que tem uma leve distensão abdominal, utilizo também 30 a 60 dias, observo, teve uma resposta, o paciente trouxe que ele teve uma resposta clínica, porque a gente tem que saber o quanto de pacientes que nós vamos tratar para ter um benefício. Nem todos vão se beneficiar. Mas aí, aquele paciente especificamente que tem esse benefício, que possa, a mesma coisa da dieta, que vai ser orientado pela nutricionista e que tenha não uma low food map, mas uma dieta orientada de acordo com o seu calendário alimentar, acho que esse é um paciente que pode ser beneficiado e um escalonamento gradativo. Então, eu utilizo, sim, essas duas cepas, buscando justamente essa interface entre o eixo, cérebro, intestino e microbiota. Eu acho que muitos trabalhos virão pela frente, e aí talvez nós vamos modular ao mesmo tempo a microbiota, o intestino, com os antiespasmódicos, medicações para isso, e principalmente com os neuromoduladores, e também modular o cérebro. Essa vai ser a grande chave. Mas vamos lá, vamos seguir, tem muita coisa pela Tenho a frente. impressão que sim. Isso, vou agilizar um pouco aqui, porque o tempo voa. Então, se isso falha, passamos a primeira fase, você passa a fazer o famoso tratamento baseado nos sintomas, e você tem 3 sintomas principais: a dor, a constipação e a diarreia. Eu diria que faltou um quarto quadradinho aqui, que seriam os gases, mas isso daí vai ser um outro assunto. De qualquer forma, na dor abdominal, você tem nessa segunda etapa o uso de antiespasmódicos, tá? Esse é o guideline britânico que eu estou apresentando para vocês, porque eu acho mais interessante o britânico do que o do AGA, porque o AGA coloca a constipação e diarreia só, então ele bota a dor e tratamento do ritmo intestinal no mesmo pacote, acho que não fica tão didático. Para dor abdominal, você tem 2 steps, né? Você tem o antiespasmódico, e se isso falha, você vai para neuromodulador, né? Os neuromoduladores de ação central, você tem os tricíclicos, os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina. O que a gente tem para isso? Os antiespasmódicos, uma meta-análise de 2008 de Alexander Ford, que é um cara que faz muita meta-análise, já mostrava que tanto fibra como espasmódico tinha algum papel. Só que o antiespasmódico não tem muito nos Estados Unidos, eles não têm os antiespasmódicos que nós temos aqui. Então, todo guideline que saía dos Estados Unidos não falava do antiespasmódico. No ano de 2017, Claver publicou, que é o do grupo do Ian Tak, publicou que um trabalho interessante com 883 pacientes com otilônio, com intention to treat, você tinha diminuição da intensidade da dor, diminuição da frequência da dor e diminuição do inchaço. 3 sintomas muito importantes que a gente tem na síndrome do intestino irritável. E vejam que, curiosamente, aqui a letra está pequena, mas esse primeiro número, onde a curva começa a realmente fazer diferença, são 5 semanas. Então, às vezes, insistir um pouco no paciente e persistir o tratamento, ele seria interessante. Veja que o N aqui, o P, é menor do que 0,07. Então, ele não mostra uma diferença, mas na prática nossa, eu vejo que há uma melhora na consistência das fezes. E quando a dor é o que predomina, o antiespasmódico, às vezes, isoladamente, já é o suficiente para a gente resolver o problema do paciente nesse primeiro momento. E esse último guideline da AGA sugeriu a favor do uso dos antiespasmódicos, isso só mais recentemente, mas veja que nos Estados Unidos eles só têm diciclomina, iosina e metapiperita. Eles não têm os antiespasmódicos como otilônio, pinavério, ou a trimembutina e mebeverina que nós temos aqui, entendeu? Então, a gente tem assim, uma fartura maior de antiespasmódicos. Mas talvez a nossa maior dúvida é quando ele não responde ao antiespasmódico,
eu vou para neuromodulador. Curiosamente, eu vejo que isso era um problema nos estudantes britânicos e é um problema nos médicos brasileiros. A gente tem uma restrição muito grande. Você tem, quando você insufla o balão e você vai ver os eixos, todos os eixos aferentes e as respostas eferentes, você vai ver que você tem vários níveis de bloqueio onde você consegue diminuir o estímulo de dor, né? Você melhora. E que tipo de neuromodulador eu devo usar? Essa é uma grande dúvida, e esse trabalho foi uma publicação do Drossman, que é do grupo de 2018. É uma publicação. O Drossman, não sei se vocês sabem, mas ele é psiquiatra, então ele é um cara que entende muito dessa área. Então, você tem os inibidores de recaptação apenas de serotonina, você tem os tricíclicos, você tem os tetracíclicos e você tem os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina. Desses 4 grupos, a primeira linha que geralmente a gente usa são os inibidores tricíclicos, especialmente a amitriptilina. Mas nesse grupo você ainda tem a nortriptilina, você tem imipramina, você tem dizipramina. E você tem um outro grupo que está borderline como primeira linha de tratamento, que são aqueles pacientes com inibidores de captação de serotonina e norepinefrina, especialmente a duloxetina, que a gente usa com alguma frequência, ou a venlafaxina. Se os sintomas desse paciente com síndrome do intestino irritável vêm acompanhado de outros sintomas, então, por exemplo, se você tem um paciente com ansiedade, depressão, fobia, talvez seja melhor você começar com fluoxetina ou sertralina, citalopram, por exemplo. Se você tem um paciente que tem problemas de sono, ou se ele tem problemas, por exemplo, de náusea está muito relacionada à dispepsia funcional, mirtazapina seria talvez uma melhor opção. Claro que esses pacientes podem não responder e, a partir daí, você vai para um segundo estágio. Então, você tem, por exemplo, pacientes que têm dispepsia, quando não responde a mirtazapina, que é o tetracíclico, você pode fazer o tratamento com buspirona, que é o Ancitec, que tem uma boa resposta também. Você tem alguns ligantes delta, especialmente para essa área de esôfago, como gabapentina, pregabalina, funcionam bem. Se tem ansiedade, fobia, você fazer também os inibidores de recaptação de serotonina. Você tem alguns antipsicóticos atípicos, como quetiapina, olanzapina, por exemplo, e tem a bupropiona para aqueles pacientes que associam a síndrome do intestino irritável uma sensação de fadiga, fibromialgia, alteração do sono. E você tem alguns tratamentos psicológicos que a gente vai conversar mais no finalzinho, nos resistentes. E a AGA publicou umas dicas de como prescrever neuromodulador, e essas dicas são interessantes. A gente gosta muito da amitriptilina para paciente com síndrome do intestino irritável na forma diarreica, porque ele prende o intestino. Só que se você tiver a forma constipativa e o cara tem dor, a desipramina ou a nortriptilina, por exemplo, são muito mais interessantes, porque você tem menos efeito anticolinérgico e menor constipação, né? Você tem uma alternativa aos tricíclicos, que são exatamente os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina, como a duloxetina. Ele também não tem ação, ele dá menos constipação e ele é menos sedativo. Você pega um paciente que é ativo, que faz, por exemplo, um motorista de ônibus, que tem síndrome do intestino irritável, imagina o quanto que esse cara não tem de comprometimento, e você faz uma amitriptilina, por exemplo, você pode trazer sonolência, que é um problema para ele. Então, a duloxetina é interessante. Sempre começa a doses baixas, tá? De 10 a 25 miligramas, vai aumentando 10 miligramas por semana, e a gente sabe que pode ter de 6 a 8 semanas para efeito. Isso é importante que você diga para o paciente. E você sempre deve tentar colocar na dose mais baixa, vai aumentando até a dose mais baixa e mais eficaz tolerada para aquele paciente. Veja aqui, o estudo com os tricíclicos mostrando melhora global dos sintomas e melhora da dor, mas uma diferença importante entre o tricíclico inibidor de recaptação de serotonina e norepinefrina, que é o tempo de trânsito intestinal. Enquanto você tem o alongamento, o prolongamento do tempo de trânsito intestinal, ou seja, que leva à constipação no tricíclico, você tem o oposto quando você tem os pacientes quando estão utilizando os inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina.
Então, a AGA sugere a favor do uso dos tricíclicos, mas ela sugere contra o uso de inibidores de recaptação, não porque eles não funcionam, mas porque eles acham que não tem estudo suficiente para isso. Nesse ponto, o American College sugeriu também a favor dos inibidores de recaptação de serotonina e norepinefrina, mas disse que para os inibidores de captação de serotonina, mas para aqueles de serotonina e norepinefrina ainda teriam poucos estudos. Mas a verdade é que, dentro daquele quadro que a gente mostrou, você tem uma gama de neuromoduladores que podem funcionar dependendo dos sintomas e dos sintomas associados, especialmente, que esses pacientes tenham. Saindo do campo de dor e indo para a primeira alteração do ritmo intestinal, você tem o paciente com diarreia. Classicamente, você tem a loperamida e você tem outras opções se a loperamida falhar, né? Porque você melhorou a dor, mas não obrigatoriamente aumentou o ritmo intestinal. Antiespasmódicos ajudam, neuromoduladores, certamente como o tricíclico, vai melhorar, mas muitas vezes ele mantém um quadro diarreico que é bastante limitante para ele. Então, loperamida é uma opção. Mas pense o seguinte, quando você prescreve loperamida e esse paciente prende o intestino, lembra que a dor costuma melhorar quando ele evacua. Então, você tem que achar uma dose de loperamida baixa e ir aumentando progressivamente, sem que aquilo crie o medo da loperamida, entendeu? Então, a loperamida, na verdade, é uma droga muito antiga, como a gente vai ver. Aqui, o pessoal do AGA, as drogas atualizadas, né, para síndrome do intestino irritável da forma diarreica, vão ter os antiespasmódicos, os tricíclicos, os inibidores de recaptação de serotonina, mas você tem também a loperamida e a rifaximida que fazem bastante sucesso. A loperamida é uma droga cujos estudos são de 1987, eu não era nem formado nessa época ainda, mas com melhora da consistência da dor e da urgência. E aqui um outro estudo. São esses dois estudos que validaram, isso já foi suficiente para a AGA sugerir sempre a favor da loperamida. É uma droga bastante segura e com poucos efeitos adversos. Então, você pode usar com certa segurança, só fique cuidado que alguns pacientes tomam um comprimido de loperamida e ficam presos durante alguns dias e a dor pode ser um problema. Reforçando um pouco a ideia do que nós conversamos naquele primeiro momento em relação a probióticos, em relação a desbiose, como a Carlinha falou, a gente tem um papel de um antibiótico não absorvido, como a rifaximina, que está indicado para a síndrome do intestino irritável na sua forma diarreica, né? O problema é que ele tem um custo elevado e as pessoas criticavam muito que, embora ele melhorasse os sintomas todos, são 15 dias de tratamento. O que me adianta isso para uma doença que está durando 10 anos ou 20 anos? Será que eu vou resolver? Então, esse trabalho foi interessante, publicado pelo Alexander Lembo em 2016, um pouco mais antigo, mas mostrou que aqueles pacientes que tomam rifaximina respondem em torno de 44%. É uma boa taxa de resposta. E você veja que 36% desses que responderam, eles não tiveram recidiva. Então, pelo menos em 18 meses, que é um prazo bastante longo. Então, você observa esses pacientes. Mas daqueles que tiveram recidiva, mas responderam, mas recidivaram, ele fez o segundo curso de rifaximina por 15 dias, 3 comprimidos por dia, e depois, dependendo dos sintomas, ele repetia uma terceira vez, um terceiro tratamento com rifaximina contra um grupo com placebo, mostrando melhora dos sintomas, sempre a melhora dos sintomas, sempre no grupo que tomou rifaximina, mesmo no terceiro tratamento, né? Na verdade, aqui já é o terceiro, porque é o segundo retratamento, uma melhora dos sintomas. Então, a rifaximina tem uma resposta razoável, especialmente no melhora da dor, embora no estudo inicial ele tenha mostrado que melhora também a consistência e um pouco da distensão ou inchaço abdominais. Nesse estudo do Dr. Alexandre Lembo não mostrou isso, mas você pode lançar mão dela, já tem isso no Brasil e pode ser repetida pelo menos 2 vezes. Isso é especialmente interessante quando você tem uma suspeita de supercrescimento bacteriano. De vez em quando a gente vai se ver diante disso. A AGA sugere a favor da rifaximina. Tem um remédio que nós não temos no Brasil, que fez sucesso. Eu estava em 2020, se eu não me engano, no DDW, lá em São Diego, e teve uma festa gigantesca, com cascatas de camarão, com
com banda Earth, Wind and Fire, que na época ali o pessoal mais antigo sabe que banda é essa, tocava aquelas músicas de sucesso para lançar o Alozentron pelo grupo da Glaxo. Havia uma melhora global, era a primeira droga que fazia uma proposta de melhora global da síndrome do intestino irritável na sua forma diarreica, uma melhora de 60% contra 37% do placebo. Melhorava a dor, melhorava desconforto, melhorava a diarreia, mas evoluiu com colite isquêmica em raros casos. E isso houve uma comoção muito grande, colite isquêmica mesmo, né? Isquemia mesentérica, né? Não é aquela colite isquêmica mais superficial, mas isquemia mesentérica. E aí a Glaxo tirou do mercado. Mas você veja que coisa curiosa. Os usuários do Alozentron, que já estava fazendo muito sucesso nessa população de pacientes com síndrome do intestino irritável na forma diarreica, entraram na justiça americana pedindo o direito de receber a medicação e receberam a medicação. A Glaxo não tinha mais o interesse disso, como a indústria farmacêutica às vezes fica preocupada, especialmente em efeitos adversos graves, mas é uma droga bem interessante. Aqui no Brasil, o que eu costumo usar, o que é o Alozentron? Ele é um bloqueador do receptor 5-HT3, do mesmo jeito que você melhora a motilidade com agonistas do 5-HT4 da serotonina, você bloqueia quando você bloqueia o 5-HT3. E o que acontece? Você passa a ter uma diminuição do ritmo intestinal. Aqui, a gente tem a ondansetrona, famoso Vonal, Nalzedron e tantos outros nomes comerciais, que também fazem bloqueio do receptor 5-HT3 da serotonina, só que são muito mais famosos no uso da náusea. Eu tenho utilizado essa medicação com um certo sucesso para esses pacientes que fazem diarreia, com melhora da consistência, da urgência e da frequência. Então, veja aqui um trabalho publicado por Garzek em 2014, mostrando que os pacientes que tinham isso, eles melhoraram bastante dos sintomas, especialmente da urgência que eles tinham para ir no banheiro. Isso era uma coisa bastante importante, né? Ele melhorava a distensão, melhorava a urgência, melhorava a frequência e melhorava a consistência. Eu tive a oportunidade de estar com o Thaley, que estava no grupo que fazia o estudo da Alozentron, numa mesa redonda aqui do nosso Congresso de Doenças Funcionais, e perguntei, mas por que vocês não fizeram Alozentron? Ele falou, olha, do ponto de vista verdadeiro, eu te diria que a gente tinha uma droga nova que estava sendo lançada, tal, se você pegasse uma droga já sem patente tal, e defendesse isso, talvez não fosse comercialmente viável, mas a verdade é que é uma droga que a gente pode usar com essa finalidade, eu acho que tem uma boa resposta. A Alozentron ainda é utilizado nos Estados Unidos. Outra droga que nós não temos aqui é o Luxadoline, que é uma droga que é um agonista Mi e K-opioide e um antagonista delta-opioide. Com isso, você diminui motilidade, você diminui a secreção de cloro, faz o oposto lá do que os remédios de constipação, e melhoram a dor visceral. Tem 2 estudos de fase 3, compara com o placebo, com melhora da dor e melhora da consistência das fezes. Isso foi suficiente para o AGA sugerir a favor do uso do Luxadoline, com melhora principalmente da consistência e da urgência, menor efeito na dor abdominal, e ele só tem contraindicação nos pacientes colicistectomizados, que pode aumentar o risco de estase biliar naqueles pacientes que têm o etilismo um pouco mais acentuado. Acabando a diarreia, com essas opções que nós temos um pouco limitadas, a gente vai para o paciente com laxante, são pacientes também pacientes com constipação. O primeiro passo nessa etapa 2, né, nesse segundo step ali, seria o uso de laxantes, como a gente já está acostumado, já está já tem uma prática muito grande do uso de laxantes. Se não, na falha, a gente pode utilizar o secretagogos, que nós fomos brindados durante alguns meses ou poucos anos com lubiprostona. Hoje em dia, o que nós temos são os agonistas 5-HT4, quer dizer, ele faz o oposto do antagonista 5-HT3, ele faz o agonismo do receptor 5-HT4, estimula aumentando a motilidade. Então, você tem o linaclotide, tenapanor, plecanatide e lubiprostona, que são chamados secretagogos, que ganham esse nome por quê? Porque faz, diferente do laxante, que puxa líquido osmoticamente para dentro da luz, os secretagogos secretam líquido ativamente para dentro da luz. Você ainda tem o tegazeroide, esses laxantes osmóticos, o mais estudado deles é o polietileno glicol, desde 2014, mas você não tem estudos recentes, e a crítica é que você só tem estudo do polietileno glicol por 4 semanas. Ele não tem efeito na dor, mas ele aumenta a frequência dos movimentos intestinais. Então, ele funciona para constipação,
mas não funciona isoladamente para a síndrome do intestino irritável. Você tem que acrescentar mais alguma coisa. E essa alguma coisa nós tínhamos disponível, que era a lubiprostona, né? Infelizmente, isso saiu de mercado, ela ativava o canal de cloro, mas você também pode ter a estimulação da guanilato ciclase ou mesmo da inibição da troca sódio-hidrogênio. Todos eles fazem com que, em última instância, você tenha uma secreção ativa para dentro da luz. Todos eles são eficazes comparados ao placebo, mas houve uma network meta-análise envolvendo 8.500 pacientes, mostravam que todos os secretagogos eram superiores ao placebo, mas o linaclotide foi o de maior eficácia como endpoint primário recomendado pelo FDA. Então, o linaclotide, quem sabe, um dia chega para a gente. O que a gente teve até pouco tempo atrás foi a lubiprostona, com bons resultados, veja, não só na frequência, e ao longo do terceiro mês vai melhorando em relação ao primeiro mês. O primeiro mês você tem que insistir um pouquinho para ele usar, mas, além de melhorar a frequência, você melhorou dor, inchaço, a gravidade, a constipação e o esforço da constipação. E alguns estudos mostraram que você conseguia ter uma melhora sustentada até por um ano. Então, foi uma pena que essa droga tenha tirado do mercado. Quem sabe aí algum laboratório nos brinde trazendo de volta aí algum secretagogo, quem sabe linaclotide. Bom, então você tem o AGA a favor disso. Alguns de nós seremos saudosos do tegazeróide, que é um agonista 5-HT4. Ele faz alívio dos sintomas, alívio global dos sintomas. Ele melhora a constipação e melhora a dor comparado ao placebo. O que acontece foi uma coisa curiosa. Eu tive a oportunidade de participar disso porque eu fazia parte do grupo da Novartis que estava trabalhando com essa droga. Estava nos Estados Unidos quando saiu a recomendação do FDA de suspensão, mas vejam que coisa curiosa. Você tem um estudo, isso tudo saiu de um grupo independente que analisou o material da Novartis, um grupo até do Monte Sinai, do Hospital Monte Sinai em Nova York. Eles analisaram tudo e viram o seguinte: dos 18.000 pacientes estudados, 18.000, tá? 14 apresentaram algum efeito adverso. Isso está absolutamente dentro da estatística de evento adverso cardiovascular, perdão. Isso está dentro da estatística da população geral. 0,07% da população geral nessa faixa etária que foi estudada tem algum evento adverso cardiovascular. O problema é que 13 desses eventos foram no grupo do tegazeróide e apenas um no grupo do placebo. Então, o que aconteceu foi que todos esses pacientes tinham algum fator de risco. Então, hoje, quando você vai liberar o tegazeróide, é liberado lá para mulheres entre 18 e 65 anos, sem história de problemas cardiovasculares, que tem o diagnóstico confirmado de síndrome do intestino irritável e não tem nenhum desses fatores de risco aqui, né? Idade, tabagismo, índice de massa corpórea, tal. A partir daí, esse paciente é liberado para o uso do tegazeróide. Mas eu tive a oportunidade de utilizá-lo também, desde o seu lançamento até a sua suspensão, e realmente é uma droga muito interessante. No momento que foi suspenso, estava sendo estudada até para dispepsia funcional do tipo de distúrbio de esvaziamento gástrico. Tá? De qualquer forma, a AGA é a favor para esse grupo que teoricamente está fora do risco. E o problema é quando nada disso dá certo, entendeu? Quando nada disso dá certo, você não consegue melhorar os sintomas, o que a gente faz? E aí eu te digo que a gente tem especialmente uma pobreza. Maurício e o Fábio estavam comigo na reunião, a última reunião da Sociedade de Motilidade Digestiva, presidida pelo nosso querido Luiz Abraão, e a gente estava vendo o que a gente faz para a famosa terapia comportamental ou hipnoterapia. Quando você conversa com o pessoal lá fora, eles cansam de dizer, é uma terapia comportamental com profissionais que sabem que estão lidando com doenças funcionais, seja isso exatamente o que isso quer dizer, entendeu? Hipnoterapia é a mesma coisa. Então, não basta encontrar alguém que faça TCC, não basta encontrar alguém que faça hipnoterapia, tem que ser alguém com a formação específica para doença funcional. Tá? Então, isso é uma coisa... Eu já estou chamando para o nosso grupo, já entraram alguns interessados que fazem terapia comportamental, alguns psiquiatras, algumas pessoas que fazem algumas especialidades paralelas que eu acho que a gente vai conseguir
montar um grupo forte nesse sentido de pessoas interessadas. Se nada disso adianta, né, do que você avaliou, talvez seja interessante você repensar o seu diagnóstico. Então, eu chamaria a atenção, será que esse cara constipado não tem uma evacuação dissinérgica? Será que ele não tem uma constipação de trânsito lento mesmo, uma miopatia, uma neuropatia? Talvez a gente tenha que tomar alguma medida. E se esse cara tem diarreia? Será que ele não tem uma diarreia ácida? Aqueles doentes que às vezes tiraram a vesícula, 1% da população, você tem a secreção de ácido biliar, que ela vai até o intestino delgado, no ilho ela é absorvida e faz o ciclo enterohepático dos ácidos biliares. 1% da população não tem um receptor chamado BAT, que faz absorção do ácido biliar, e esse ácido biliar cai no intestino, cai no cólon, tem um efeito de sabão, e com isso você tem diarreia, a famosa diarreia ácida, que vai melhorar com colestiramina. E é difícil fazer o diagnóstico, então a gente acaba, você tem um CECAT, você tem uma erisema no ensaio que a gente não tem disponível no Brasil, do ponto de vista prático, o que você faz, que a diarreia não melhora nada, você faz colestiramina. E você tem colite microscópica, que nós já falamos antes, do papel da colonoscopia. Mas vamos esquecer o diagnóstico diferencial e vamos voltar aqui na terapia comportamental, porque no ano passado saiu um estudo bastante interessante de terapia cognitiva comportamental em pacientes que não responderam ao tratamento medicamentoso. Então, todo esse organograma que vocês viram agora atrás, eles não responderam esse organograma e foram submetidos, então, à terapia cognitiva comportamental. E os estudos foram muito interessantes, que mostraram que houve uma resposta bastante satisfatória, tá? Tanto na melhora dos sintomas, no alívio dos sintomas, como a melhora da qualidade de vida desses pacientes. Então, eu acho que essa é uma barreira, sabe, que a gente precisa, especialmente no nosso grupo de neurogastromotilidade, como a gente, né, agora está ampliando o leque do nome da sociedade de motilidade, porque realmente é uma coisa um pouco mais ampla, que a gente tem que conhecer um pouco mais desses pacientes mais resistentes. Então, eu te diria que hoje o estado da arte do tratamento da síndrome do intestino irritável ainda é baseado nos sintomas, mas na verdade, eu assisti uma palestra de um alemão no Congresso Europeu, está me faltando o nome dele aqui, e assisti neste DDW uma palestra da doutora Lin Shang, que também faz parte do grupo de fígado, do grupo mais da diretoria do grupo de fígado, do grupo de Roma, perdão, do grupo de Roma. Todos eles insistiram muito que provavelmente o Roma 5, que deve vir em 2025, deve ser baseado mais na fisiopatologia do que nos sintomas. Então, está começando a se mapear onde praticamente toda essa alteração de sensibilidade, de motilidade do nosso tubo digestivo, ela está relacionada à percepção que está das junções intercelulares e todo o mecanismo inflamatório que acontece antes e depois da nossa barreira. Veja se isso não explica tudo. Se você tem uma genética, você já tem uma predisposição para isso. Se você tem um estresse, o estresse exatamente ativa mastócito, faz uma degranulação dos mastócitos que aumenta a permeabilidade, isso já está comprovado, isso já está mapeado. Se você tem uma disbiose, se você tem uma alteração do processo inflamatório do intestino, isso também leva a uma percepção maior. Então, quando você começa, tudo que se junta de alimento, de disbiose, de estresse, de genética, tudo isso passa pela permeabilidade do intestino, é o famoso leak gut, né? Quer dizer, essa barreira que existe entre a área externa nossa que nós comemos e a barreira interna, que é a nossa percepção, é a relação entre o cérebro e nosso segundo cérebro, que é o intestino. Não só isso tudo já está bastante mapeado, e quem sabe um dia a gente vai poder conversar sobre essa fisiopatologia de bases um pouquinho mais sólidas, mas já começaram a utilizar alguns imunobiológicos para tratamento de doenças resistentes. Então, eu acho que é uma questão de tempo da gente estar conversando uma aula de síndrome do intestino irritável, uma fisiopatologia bastante diferente, com um tratamento bastante diferente, já baseado na fisiopatologia e não mais nos sintomas principais.
Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. A gente ainda tem, acho que, uns 10 minutos aí, né, Fábio, para a gente fazer a consideração sobre essas drogas, a experiência desse grupo todo aí, que é fantástico. Muito obrigado, mestre Ricardo. Extraordinário. Eu acho que foi um verdadeiro direcionamento, um organograma, desde o pensar ao conduzir e como abordar etapa por etapa cada inserção terapêutica. Extraordinário. Como essa águia aí, a busca do horizonte. Parabéns, querido. Esse fui eu que Ai, tirei essa foto, hein, rapaz? Estava nascendo o sol. pô. Em breve estaremos lá, todos no SBAD, no Rio de Janeiro. Verdade, exatamente. Querida Carla, temos o quê de alguma abordagem para nós? Na verdade, assim, tem uma pergunta da Renata Rage perguntando se existe algum papel para a ebastina no tratamento da síndrome do intestino irritável diarreica. Forte abraço, Rê. Você não quer deixar o Zui ou a Carlinha quer responder, ou você mesmo? Bravinha, o Zoe. Senão eu fico lá falando o tempo todo aqui, vocês... Vamos lá, meninos. Quem se aventura? Tem experiência com ebastina? Não, eu acho que né, não tenho utilizado. Casos muito específicos de alergias alimentares documentadas ou muito suspeitas, eu acho que a gente tem lido alguma coisa sobre, mas nos algoritmos de tratamento de intestino irritável, eu desconheço. Existem algumas drogas que atuam como ebastina, seja como drogas antialérgicas ou anti-inflamatórias, que você vai ver que algumas pessoas utilizam, entendeu? Ebastina especificamente eu não tenho experiência. Tive conversando com o Ricardo Barbucci, e o Talley tinha levantado a possibilidade de usar algumas drogas que você consiga diminuir a parte alérgica alimentar, e aí ele estava utilizando algumas coisas com bons resultados, mas isso nenhum guideline conseguiu ser efetivo. Eu lembro que eu assisti uma aula do Talley falando muito sobre isso, o papel do cromoglicato e tal, especialmente para dispepsia funcional, dizendo que tinham 3 tipos de degranulação de eosinófilos, que numa delas isso poderia ser o causador da alteração de motilidade, de percepção e tal, mas já isso ele falou no congresso lá de Recife, nosso primeiro congresso de doenças funcionais. Depois eu conversei com ele, ele falou que isso estava um pouco mais complexo do que parecia, mas o Barbucci vem tendo uma boa resposta, por exemplo, para que alguns casos de dispepsia funcional resistente. Quem sabe aí num próximo encontro aí do grupo no NAFAD, a gente consiga perguntar para ele como é que vem sendo esse resultado específico. Mas eu vejo que quando você tem a síndrome que está resistente demais, a gente acaba tendo muitas vezes algumas coisas que, como por exemplo, mesalazina, eu vejo que a pessoa tenta a mesalazina para diarreia e tal. Às vezes uma pessoa que tem uma síndrome do intestino irritável mais tardiamente, depois de 50 anos, e tem, por exemplo, diverticulose, então se considera que poderia ser uma doença uma doença diverticular e não propriamente só uma diverticulose. Então, existem algumas coisas nesse sentido que entram um pouco nessa área que a gente vai chamar assim de sem uma evidência ainda comprovada, entendeu? Mas quem tem um paciente sentado na frente da gente querendo uma resposta, e às vezes a gente sem saber o que faz, também qualquer coisa pode ser considerada, né? Pelo menos uma vez sendo avisado o paciente, acho que é uma tentativa. Eu queria lembrar que o antistamínico é uma terapêutica descrita para intolerância à histamina, né? A gente pode utilizar nessas circunstâncias, mas o diagnóstico assim é difícil. Difícil assim, a suspeita, né, tem que estar sempre nas hipóteses dos pacientes refratários, né, com intestino irritável, né? Tem que dosar aí a DAO Plus, né, que é o kit para verificar aí essa deficiência.
Mas a gente tem a enzima também, né? A DAO, para fazer a suplementação, mas alguns colegas nutricionistas usam empiricamente, mas eu acho que a impressão que eu tenho que é importante, tendo possibilidade do diagnóstico de intolerância à histamina, fechar o diagnóstico para fazer qualquer tipo de intervenção, já que a gente tem essa possibilidade. É diferente, por exemplo, da sensibilidade ao glúten não celíaca, a intervenção é nutricional, obviamente, mas quando você tem uma possibilidade diagnóstica, a gente tem que utilizar. Ô, meninos, eu vou perguntar para vocês algo prático. Quando utilizar o teste de supercrescimento bacteriano num direcionamento terapêutico paciente intestino irritável? Como diagnóstico diferencial e como abordar, como utilizar isso para definir conduta? Essa é uma boa Paciente com pergunta. suspeita. É uma boa pergunta. Posso comentar? A gente Tá lá. faz muitos testes aqui em Belo Horizonte, a gente atende praticamente grande parte dos gastroenterologistas daqui. O que a gente tem na nossa experiência é em torno de 50% de positividade dos nossos testes, que 90% são feitos com lactulose. Isso quer dizer que todos esses pacientes com teste positivo têm disbiose, supercrescimento bacteriano? Não. Mas a resposta à rifaximina, especialmente nos casos com suspeita, especialmente na forma diarreica, quando você tem um teste positivo, é em torno de 70%, versus 25% dos testes negativos. Então, a utilização do teste, para mim, é muito mais favorecendo uma intervenção que é cara, né? Que é a rifaximina, ok? E dando uma possibilidade de um prognóstico mais bem definido para o paciente. Eu só queria, assim, complementar, depois de ver essa aula primorosa aí do professor Alvariz, que os casos leves, o bom clínico vai conduzir, a maioria dos gastroenterologistas vão conduzir. Quando a gente tem casos moderados e graves, a gente vê assim, uma série de intervenções que é um pouco melhor que o placebo. Dieta específica, um pouco melhor que o placebo. Intervenções medicamentosas, um pouco. Então, esse quebra-cabeça de juntar intervenções que possam colaborar, personalizando o tratamento, que é o grande jogo, né? É o que nos motiva, inclusive, a estar aqui, né? Agora, em relação a probiótico, gente, eu tenho convencimento que faz parte do tratamento dos casos moderados e graves. Eu acho que, inclusive, o uso crônico dele. Tá? Certeza. É a impressão que eu tenho. Eu simpatizo. Eu simpatizo e muito. Deixa eu fazer uma contribuição. Eu separei aqui bem rapidamente 3 trabalhos que foram apresentados no DDW que trazem coisas interessantes aqui, né? O primeiro é de um grupo de chinês, de Hong Kong, professor Lau, que analisou um estudo randomizado, duplo cego, com pacientes com sintomas digestivos pós-Covid, com um Covid longo, né? Outros trabalhos mostrando alterações da microbiota, mas ele testou uma formulação específica de probióticos chamado SIN01, que tem 3 cepas de bifidobactérias com 3 pré-bióticos. E foi bem interessante o resultado, 50% de melhora com placebo e 70% de melhora dos sintomas digestivos com esse probiótico, né? Mostrando, chamando atenção para essas duas coisas, melhora de sintomas digestivos e a desbiose pós-Covid, que eu acho que é uma coisa interessante a gente sempre lembrar disso. O segundo trabalho é do William Shea, que foi citado várias vezes aqui. Ele fez um trabalho randomizado de grupos paralelos, utilizando hipnoterapia digital autoadministrada.
O que é? É um aplicativo comercial, né? Tem um custo alto, então uma das críticas do trabalho é o acesso restrito, que o paciente segue ali os passos do aplicativo e é uma hipnoterapia auto-administrada, ele se administra. Acho que é interessante o resultado, porque foi estatisticamente significante. Ele comparou isso com relaxamento muscular. Não sei exatamente como é que foi aplicado na prática, né? Chama a atenção que boa parte, né, o Bravinho comentou muito bem aí, o Dr. Alvariz citou com propriedade, que os pacientes que genitáveis melhoram com placebo, né? Então eles melhoraram, parte melhorou com o relaxamento, mas esse aplicativo, né, teve uma melhora superior, né? Quem tiver curiosidade, depois eu posso passar o site aí desse sistema. E o terceiro trabalho não é especificamente sobre intestino, mas é um trabalho do Michael Camilleri, né, da Mayo Clinic, que também é uma autoridade quando a gente fala de doenças funcionais. E ele testou canabidiol para náusea e gastroparesia em pacientes com sintomas durante quimioterapia e com resultados bem interessantes. Então, eu acho que é algo que a gente vai ouvir falar mais e vai ter mais trabalhos falando nesse sentido. Acredito O Covid, até. até cheguei a conversar com o Fábio se a gente deveria inserir ou não inserir. Agora está vindo aí talvez mais um surto, né? Vamos ver, tomara que não. Mas a gente tinha um caso que foi isso, e realmente o Covid, além de ser uma infecção direta, ele muda a flora, né? Já foi comprovado que você tem flora diferente antes e depois de uma infecção pelo Covid. Você tem os antibióticos, que muitas vezes você usa por complicação do Covid, e o quarto mecanismo, que é o fato de você fazer isquemia, né? Porque você faz microtrombos, então você tem a isquemia. Então, todos esses mecanismos, realmente, como nós, como gastroenterologistas, o tempo todo pegando ou hemorragia digestiva ou por lesão aguda de mucosa gástrica, quase sempre, com isquemia, essas coisas todas, e pegando muita diarreia pós-Covid também. Isso a gente bastante interessante. Fiquei na dúvida se devia ter acrescentado, mas já achei que estava longo demais para a gente acrescentar qualquer outra coisa. Ô, Fábio, só botar uma observação aqui na tua pergunta. Quando investigar o supercrescimento bacteriano, o Bravin colocou essa questão da lactulose ser um preditor para a resposta à rifaximina. Então, como custa caro, eu acho que quem tem disponibilidade é isso, quem responde quem tem um teste positivo para lactulose realmente responde muito melhor a rifaximina, e eu acho que vale a pena pesquisar naquelas pessoas que a gente sabe que tem fator de risco. Isso foi até uma determinação da AGA, saiu agora publicado, mês passado, o Bravinho até que me enviou, porque eu tinha uma aula para dar de distensão funcional, e um comentário da água de quando investigar, você investiga quando são pessoas que têm fator de risco. Então, o cara que tem, por exemplo, Parkinson, é o cara que tem uma razão para desmotilidade, o paciente que usa IBP, o paciente que utilizou, por exemplo, antibióticos. Então, fatores de risco que você tenha para ter supercrescimento deve ser pensado, porque é um diagnóstico que a gente acaba pensando um pouco mesmo, e os sintomas se sobrepõem muito à intolerância alimentar, alergia alimentar, supercrescimento bacteriano, síndrome de intestino irritável, doença diverticular, entendeu? Tudo isso, às vezes, é uma boa história clínica, realmente é o que às vezes ajuda a gente, eventualmente um teste ou outro, sabendo interpretar aquele resultado. Acrescentaria pós-operatório de bariátrica também. Também pós-operatório, alguns pós-operatórios, bariátrica, especialmente, em especial. Que a gente visto muito hoje. Pelo adiantar da hora. Oi, Carlinha. Só um último comentário assim, que eu gostaria de fazer sobre a questão da terapia cognitivo-comportamental, professor Alvariz, que é o seguinte: a gente vê muitos trabalhos sobre terapia cognitivo-comportamental, porque, na verdade, é uma técnica que é muito utilizada nos Estados Unidos, né? E ela é uma técnica que, na verdade, ela é mensurável, porque tem os testes e tem as propostas terapêuticas sistematizadas. Então, por isso que fica, vamos assim dizer, relativamente fácil de tentar utilizar isso em termos de publicação. Mas, com certeza, eu acho que o foco, né, seria até a gente entender
a terapia cognitivo-comportamental aplicada por um profissional de terapia cognitivo-comportamental especializado em doença funcional, outras técnicas de psicologia também aplicadas por profissionais que entendam ou que gostem de estudar também doença funcional, né? Acho que a gente teria aí um campo, já que no Brasil a gente tem profissionais, né, de diversas técnicas e que também tem um foco especializado em doença funcional. Por exemplo, aqui eu tenho uma parceria com uma psicóloga que não faz terapia cognitivo-comportamental, ela faz, por exemplo, análise psicodramática, mas ela é especializada em doença funcional. Então, eu tenho uma boa resposta em alguns pacientes que aderem à terapia com ela, no tratamento desses pacientes com doença funcional. Então, acho que o foco é o profissional gostar e estudar doença funcional e se dedicar a tentar entender o que a doença funcional e o funcionamento, né, psíquico tem a ver com isso. Claro, Com claro. certeza. Não, perfeito. Inclusive, como a gente sabe que isso é um elemento desencadeante, a partir do momento que você tira a ansiedade, mesmo que não seja voltada para a doença funcional, consequentemente você pode ter melhora da doença funcional, entendeu? Então, a gente cita um pouco mais terapia comportamental e hipnoterapia, porque eu acho que são os mais estudados, mas não obrigatoriamente são os melhores, entendeu? Pode ser que você tenha estudo com regressão, especialmente em crianças, regressão funciona muito para doença funcional, entendeu? Eu só acho que a gente tem que ter um grupo assim focado nisso. Eu acho que o nosso grupo ele tem que focar muito nesse tipo de doença que é muito frequente. Toda hora a gente se encontra com uma certa resistência. A gente já tem a resistência do brasileiro de fazer psicoterapia de qualquer tipo, né? Ele chega lá com aquela pilha de tomografia, ressonância, interressonância, colonoscopia, biópsia e tal. Você diz, ó, vou te mandar para um psiquiatra, perder o paciente, né? Porque ele não entende, o cara acha que eu sou louco, entendeu? Isso é um erro cultural que a gente tem, né? Assim, enfim. De qualquer forma, eu acho que a gente tem que trabalhar isso. Eu só Mas gostaria assim, de fazer um pequeno comentário, Fábio. o Bravinho aqui já tá estourado. Vai, manda, irmão. Rápido, Não, um não, é segundo. rapidinho. A gente tem também no nosso país um preconceito muito grande com loperamida. Eu tenho, por conta disso, uma experiência grande com colestiramina, que eu faço teste terapêutico para afastar a diarreia biliar, e tem pacientes que respondem. Inclusive, eu tenho pacientes aviadores, professores, e que se adaptaram muito bem a utilizar a colestiramina, especialmente em ambiente profissional, com ótima resposta. Queria colocar isso aí, vale a pena tentar. Isso é, com certeza. Amigos, assim, o adiantar foi fabuloso. A gente tinha planejado 1h30, passamos 9 minutos, mas eu acho que a principal mensagem que nós temos para todos os mais jovens que estão começando, aqueles que estão se apaixonando pela neurogastroenterologia, aquela reunião que a gente teve, né, não é, Ricardo? E culminou com a semana passada uma reunião com um grupo de psiquiatria liderado pelo João Quevedo. Ele é líder de psiquiatria lá no Texas, o maior centro de psiquiatria de lá. Ele começou a fazer isso, a treinar jovens médicos da assistência básica para pelo menos de 3 a 5 grupos de drogas ou drogas, para que eles tenham sabedoria, tenham conhecimento, se aprofundem nessas drogas, porque para tirar apenas um tipo de antidepressivo para toda depressão, um tipo de ansiolítico para toda ansiólise. Então, nós também temos que ter essa noção, como você apresentou. Nós temos pacientes com fenótipos diferentes. Aquela abordagem, talvez aquele slide seu, tenha sido a grande marca dessa noite, para que os jovens, todos nós, nos estimulemos a emergir na neuromodulação, porque a gente pode beneficiar cada fenótipo do paciente. Então, eu gostaria de agradecer, em nome do NAFAD, desse Grupo Brasil de Motilidade e Neurogastroenterologia, em nome da Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastro, agradecer em nome da APSE, da ALACE e a todos os amigos que estavam aqui, a vocês, amigos, que passaram esse momento conosco. Nós estamos aqui, talvez, aprendendo um pouco mais. Cada momento que a gente está aqui compartilhando, a gente sai daqui aprendendo um pouco mais com a missão de fazer o melhor
por essa especialidade que a gente tanto ama. Não é isso? Ricardo, gostaria que você deixasse suas considerações, você que é o nosso maestro da noite, deixar seu abraço para todos, amigos. Não, Fábio, eu queria agradecer o convite em primeiro lugar, né? Acho que estar com um grupo de você, esse grupo aqui você conseguiu reunir hoje à noite, sabe? O NAFAD realmente uma peça importante para a gente tentar levar especialmente o ensinamento de doenças funcionais. Então, a gente sabe o quanto elas são frequentes e o quanto que a gente tem de dificuldade, mesmo no ambulatório. Todos os residentes novos que chegam têm muita dificuldade em fazer diagnóstico, têm dificuldade de tratar, têm dificuldade de saber quando você fala que tem alguns preconceitos aqui em relação a algumas patologias, tem relação à psicoterapia, tem relação a neuromodulador. Não, mas a gente vai começar, amitriptilina. Então, eu acho que o papel que você tem, que a Sociedade de Neurogastro tem, entendeu? De motilidade, neurogastro tem, ela é muito importante para a gente tentar quebrar um pouco esse paradigma, até porque a gente vê que a doença funcional mudou de nome porque ela é uma doença orgânica, ela não é uma doença funcional ou psicossomática, né, como a gente diz. Então, é uma doença que tem uma boa fisiopatologia, que tem diagnóstico, que tem tratamento, que tem todos os steps de tratamento. Então, eu queria agradecer e parabenizar aí a sua iniciativa. Bom, Um forte abraço. Amigos, uma boa noite, uma semana abençoada, que sempre possamos evoluir isso daí, tá bom? Amanhã já voltaremos com impedância e pH-metria, meia-noite. Não é isso, Carlinha Bravinho? Um forte abraço, amigos.